Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa série dos 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios. E hoje é o capítulo 14. Separei aqui, como de costume, alguns versículos pra gente absorver o máximo desse capítulo. Mas você já sabe que quando você estiver em um momento tranquilo, é importante que você leia o capítulo inteiro para que a mensagem chegue até você da melhor forma possível. Aqui é apenas o resumo do resumo, mas que você na sua casa ou em qualquer lugar, no momento tranquilo, você faça a leitura deste livro completo, do capítulo completo. Vou começar com o verso primeiro que diz: A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Esse é um versículo bastante conhecido. Tenho certeza que se você já ouviu a Bíblia pelo menos 5 vezes, você já ouviu falar desse versículo. Se você já foi pelo menos que seja 5 vezes na igreja em toda a sua vida, você já deve ter ouvido falar desse versículo. É um versículo muito famoso. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com as próprias mãos, ela derruba. Vocês sabiam que a mulher ela tem o poder de mudar o ambiente? Já pararam para pensar que vamos colocar em um cenário onde só tem homens trabalhando, entra uma mulher. A mulher automaticamente ela vai colocando um jeitinho feminino ali naquele lugar. Vai estar entrando uma presença feminina ali, né? Até homens às vezes relatam que morava sozinha, a casa deles ficava de um jeito, não digo nem desorganizada, mas era meio que improvisada. A mulher ali chega para acolher, para dar um jeitinho feminino, que é algo maravilhoso. Mas da mesma forma que a mulher ela tem o poder de mudar o ambiente positivamente, ela também tem o poder de mudar o ambiente de forma negativa. Quem aí nunca observou quando a mãe tá estressada? A mãe, quando fica estressada, a casa fica em silêncio. Porque a gente não sabe se pode falar, a gente não sabe se pode pedir, a gente não sabe o que pode fazer. Então a gente só fica em silêncio. Quando a mãe fica de cara feia, marchando pé pesado, a gente pensa: epa, o que aconteceu? Deixa eu ficar quietinha aqui. O marido, a mesma coisa. Vê a mulher de cara feia, pisando duro, o marido fala: o que eu fiz dessa vez, gente? O que tá acontecendo com essa mulher que tá com essa cara? Todo mundo já fica assim. Mas quando a mulher tá bem, tá feliz, a felicidade daquela mulher parece que contagia. Então você, mulher, saiba que você tem o poder de transformar o ambiente. Quando você está feliz, quando você está alegre, parece que a casa inteira fica radiante, fica feliz. Mas quando você está braba, triste, isso também traz um peso para dentro de casa. E aqui diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mesmo que você esteja vivendo por certas circunstâncias da sua casa, mas a mulher sábia, ela sabe que a casa depende dela, né? Digo até de forma emocional, não de forma financeira. Mas ela sabe que a casa ali depende dela emocionalmente, vamos dizer assim. Então, quando ela é uma mulher sábia, ela entende que ela tem o poder de mudar o ambiente, ela também entende que há determinadas coisas que dá para fazer, há determinadas coisas que não é o momento de fazer. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma moça falando. Ela queria muito pedir uma coisa para o marido dela. Mas naquele momento, o marido dela estava um pouco chateado, e se ela dissesse aquilo, ele ia dizer não para ela ia ficar triste, ia gerar uma discussão. Ou seja, eu vou falar mais inclusive sobre essa estratégia da sabedoria. A mulher sábia, ela tem estratégia. Ela sabe o momento certo de falar e de ficar quieta. Então, às vezes, se ela falar algo no tempo errado, isso vai trazer um prejuízo para ela emocional. Ela não vai ter o que ela queria, a casa toda vai ficar estressada. Mas às vezes, se ela esperar só um pouquinho, ela vai obter o sucesso desejado.
Inclusive, eu já vou até adiantar esse assunto lá no versículo 8, que diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa. Ou seja, vamos supor que o homem sábio, a sabedoria, ela anda do lado da prudência. Então, a prudência é como uma equação matemática. Existem algumas possibilidades. Você está num caminho, você está numa situação e você tem que, de fato, pensar, raciocinar. Se eu for por esse caminho, eu vou ter esse resultado. Se eu for por esse caminho, eu vou ter esse outro. Qual é o melhor resultado para mim? Esse, então vamos por ali. Às vezes, para você conseguir o resultado desejado, você vai ter que esperar um pouquinho. Foi como eu disse aqui no caso da mulher sábia. A mulher sábia, ela sabe que às vezes para ela ter o que ela quer, ela vai ter que esperar um pouquinho, ela vai ter que resistir à sua própria ansiedade, às vezes até mesmo o seu próprio ego. Mas o sábio, ele sabe discernir o melhor caminho. Ele coloca as possibilidades ali na sua frente, ele tenta chegar no melhor caminho possível. Mas o tolo não. O tolo, vou adiantar para o próximo versículo. Vamos lá para o verso 19, vou adiantar. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ou seja, se precipitar nas suas palavras, se precipitar nas suas atitudes, te mostra apenas que você é um homem insensato. Mas o sábio, ele sabe ser paciente. Agora eu vou voltar aqui na ordem, né? Vamos pro verso 2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Lembra que eu disse, se você teme a Deus é porque você tem intimidade com Ele. Se você tem intimidade com Ele, você sabe aquilo que vai agradá-lo ou não. E se você tem intimidade, é porque você gosta dele, ama ele e sabe que essa pessoa não gosta. Ou seja, se você o ama ele, você não vai querer deixá-lo chateado, deixar decepcionado. Então, quem ama Deus segue caminhos perante a vontade de Deus, mas quem o despreza faz o que quer. No 9 diz assim, que o 8 eu já li. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Quantas das vezes nós já nos deparamos com situações onde cristãos, pessoas que se nominavam cristãos, estavam tendo uma vida de pecado e queriam justificar o seu pecado, dizendo que não tem nada a ver, não tem nada demais. Uma vez eu ouvi falar que esse não tem nada a ver pode ser um grande problema na vida de uma pessoa. E uma vez, então, eu estava conversando com uma pessoa que se nominava ser cristão, e essa pessoa estava tentando me convencer sobre um determinado pecado não ser mais pecado. Porque ele dizia que era pecado antigamente, nos tempos da Bíblia, por conta de tais motivos. E eu disse que não é bem assim, e eu posso te explicar por isso. E eu disse para essa pessoa. Aí essa pessoa me respondeu, você está vivendo na idade da pedra, que não é assim que funciona. Eu falei, então com muito orgulho, eu prefiro viver na idade da pedra, mas eu prefiro fazer o que é certo, o que essa palavra me diz, o que é certo. E é o que está escrito no verso 2, quem anda direito teme ao Senhor. Então nós que queremos ter uma vida correta, andar de forma correta, andar direito, como é o que está escrito aqui, é porque nós tememos o Senhor, amamos o Senhor e temos intimidade para entender o que vai feri-lo, deixá-lo chateado ou não. Então eu não sei vocês, mas eu não quero deixá-lo chateado. Muitos me chamam de Santa Rona, não sei o que, que vive na idade da pedra. E eu guardo esses adjetivos com muito prazer, porque eu prefiro ser aquela Santa Rona que prefere seguir um caminho
correto. Sou perfeita de longe. Se tem uma pessoa, tem uma classificação de perfeição, acho que eu tô lá embaixo, lá no último, porque de longe eu sou perfeita. Mas a diferença é que eu busco ter uma vida correta perante os olhos de Deus, porque eu não me importa fazer algo de bacana perante ao homem, mas sim a Deus. Então, se eu tô agradando a Deus, tá tudo certo. É o que importa pra mim. E no 12 diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, o sábio, ele, como eu disse, ele entende que ele precisa ter discernimento, e o discernimento é como uma equação matemática, onde existem várias possibilidades, e você tem que identificar qual é a possibilidade correta. Agora, o insensato não. Ele faz algo que parece bom e ele vai. Ele não pensa, ele não planeja, ele não vê se realmente aquele é um bom caminho. Aí que ele lhe parece bom, lhe parece que vai trazer um prazer imediato, ele vai. Mas no final, o caminho é de morte. Todo trabalho no 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Lembra o que eu disse? A regra do sucesso? O sábio, ele sonha, deseja, planeja e executa. Agora, o tolo, ele sonha e ele só fala: um dia eu vou ter isso. Um dia eu vou ter não sei o que. Ele só fala, mas ele não planeja e ele não executa. Ele só fala. E esse só falar, como está dizendo aqui, só vai levá-lo à pobreza, não à prosperidade do sábio, que sonha, deseja, planeja e executa. No 26 diz: aquele que tem o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme o Senhor, aquele que tem amor pelo Senhor, que tem intimidade com Ele, sabe que independente de onde você estiver, você terá segurança, você terá paz, porque existe alguém ali contigo, lhe protegendo e enviando anjos ao seu favor. Então o sábio, ele anda uma vida com paz, com segurança, porque ele sabe que ele teme alguém que está lhe zelando pela vida dele e dos seus filhos e da sua família. E é o que diz no 27. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas de morte. Então, quando você teme a Deus, quando você tem amor, respeito por Ele, isso também lhe afasta do mal, da morte, das coisas que poderiam prejudicar a sua vida e, consequentemente, até mesmo das pessoas ao seu redor, da sua casa ali que está contigo. E foi só até aqui que eu trago os versículos desse capítulo 14. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero te convidar para estar aqui amanhã no capítulo 15, para a gente entender mais e mais desse livro que nos tem nos ensinado tantas coisas. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que tem que ouvir mais sobre esse conhecimento da sabedoria. Então, tchau, até amanhã com o próximo capítulo.